De volta com o Educador Entrevista, 7º bloco, agora aqui na companhia do secretário municipal de Educação. Vitor, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Luciano, todos que nos assistem pela TV Educadora. Eu agradeço o convite para poder estar aqui dialogando, esclarecendo algumas dúvidas da população, principalmente nesse início de aula, que é uma fase de adaptação, né, para as crianças, para os professores, né, de organização de toda a rede, para a gente estar podendo discutir. Perfeito. E essas semanas iniciais se tem isso, né? Toda a adequação da estrutura, porque é lógico que muitas escolas já têm aquele aluno de rotina que só muda de turma e de série, mas em boa parte da estrutura você tem esse rearranjo, né? Da criança que saiu do berçário e foi para a creche, da creche para a escola, então isso muda muito a estrutura inicial aí da rotina. É isso, a gente recebe novos alunos, como todo ano, alguns alunos mudam de escola e a gente tem a situação também daqueles pais que solicitam a transferência de uma escola para outra. O início do ano, sempre falo, é um período que a gente tem que ter bastante paciência e tranquilidade para resolver os problemas que vão surgindo no dia a dia por conta dessa necessidade de adaptação. Por exemplo, nas creches, nós recebemos, né, nesse início de ano, mais de 300 novas crianças que iniciaram agora, né, no ano letivo de 2020, que nunca foram para a creche. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, porque são bebês a partir de 5 meses que nós estamos recebendo, outras crianças de 1, 2, 3 anos e assim sucessivamente, né? Então é um período de muito choro, muitas vezes as crianças elas não se adequam, não se adaptam nesse primeiro momento, então a gente pede a paciência também dos pais, porque muitas vezes a criança ela fica em sofrimento na creche, a gente precisa ligar para o pai para que ele possa vir buscar a criança, mas a gente sabe que isso é uma primeira fase de adaptação, ou seja, essa semana as coisas já fluíram muito melhor do que na primeira. E assim, consequentemente, na medida que os dias vão se passando, as crianças já vão se adaptando à rotina dos ambientes e se adequando, né, a toda a estrutura que nós temos. Então, nesse período de início das aulas, nós tivemos início de aula tudo dentro da normalidade. A gente sabe que a gente já tinha feito a programação tudo do ano passado, de inscrição e matrícula, então todos aqueles que já estavam matriculados iniciaram o ano letivo no dia 4 de fevereiro nas escolas, no dia 5 de fevereiro nas creches, então a gente tem trabalhado constantemente. Nós também temos, no ponto de vista da educação, que adequar algumas situações de transporte, de merenda escolar, que também exige, né, no dia a dia a gente vai corrigindo algumas coisas. Por quê? Porque há mudanças em relação ao passado. Nós temos uma estrutura que funciona por 200 dias letivos, né, pelo menos para atender as crianças, muito mais com os funcionários e com os professores. Então a gente vai fazendo essas adequações para buscar atender melhor a população nas suas necessidades. Então é um trabalho que nós falamos diretamente com 4.500 alunos que estão na rede municipal. Quando a gente fala em alimentação, esse número chega a 11 mil estudantes, porque o município também é responsável pelo fornecimento de merenda escolar nas escolas estaduais, na ETEC. Então é toda uma estrutura que a gente tem que organizar. Mesmo ponto de vista do transporte, né? O transporte, nós tivemos que fazer algumas adequações esse ano, ainda se tiver alguma situaçãozinha a gente está à disposição para tentar corrigir, nós estamos trabalhando nisso, por quê? As escolas estaduais alteraram o horário de funcionamento esse ano, né? Os alunos que antes saíam às 12h20, agora estão saindo 12h35, então são 15 minutos a mais. No período da tarde, que saía 10 para 6, agora sai 6h20. Então a gente precisa organizar as rotas para buscar atender as crianças, que o nosso objetivo é. No transporte nós temos que entregar a criança no horário que ela tem que estar na escola e também devolver no horário que ela sai. E na alimentação é a mesma coisa, houve mudança de horário de refeição nas escolas estaduais, então tudo isso é um processo que a gente tem que ter paciência, solicita também a compreensão das pessoas para que a gente possa organizar. Mas assim, não houve nada, né, de anormal nesses dias, as coisas estão fluindo bem nas nossas redes. E pensando também nesse momento de interrupção, né? Você cria uma rotina e o carnaval quebra um pouquinho essa rotina, né? Como é que fica esse período de carnaval, Vitor, a semana que vem, o funcionamento? Nas creches, né? Porque o funcionamento ele é diferente nas creches e nas escolas, né? Nas creches, na semana que vem não há atendimento, na segunda é ponto facultativo, na terça é feriado, na quarta o expediente começa ao meio-dia, então nós não vamos fazer o atendimento só até as 4 da tarde, que é o horário de funcionamento.
Então nós aproveitamos esses dias para fazer o planejamento. Por quê? A gente sabe que a creche ela é um espaço educacional e a gente não tem condições de ficar parando outros momentos para fazer isso. Como nessa semana é uma semana mais curta, o que nós vamos fazer? Na quarta-feira será o planejamento e nós vamos oferecer o curso, por meio da parceria com os bombeiros civis, da Lei Lucas, que é uma lei que existe nacional e existe aqui no município também, para que a gente possa prevenir, ou caso aconteça alguma situação como engasgo de alguma criança, alguma convulsão, que os educadores possam também fazer esse atendimento. Então a gente vai fazer o planejamento e vai ministrar esse curso tanto na quarta quanto na quinta-feira para os nossos educadores. Na rede municipal, nas escolas, nós não temos atendimento também na segunda e na terça, né, por conta do ponto facultativo e do feriado. Na quarta-feira também, o expediente, ele volta após o almoço, não haverá atendimento. Nós vamos fazer o planejamento das escolas estaduais na quarta e na quinta-feira. Na sexta-feira, haverá aula normal nas escolas municipais, tá? Isso por conta do quê? Na questão das escolas municipais, nós temos que também fazer um calendário mais próximo à rede estadual. E na rede estadual haverá aula na quinta e na sexta-feira, né? Porque lá em abril haverá uma semana de recesso na rede estadual. Então a gente tem que organizar o calendário pensando na questão do transporte e na questão da alimentação. Nós não podemos fazer muito distinto, porque o transporte funciona tanto para a rede municipal quanto para a rede estadual. Então, por conta disso, nós temos essas organizações. Mas o pai que tem a dúvida, né? Ah, meu filho está na pré, o outro está na creche, ele pode entrar em contato diretamente com as unidades. Nós encaminhamos os bilhetes para os alunos no caderno, explicando toda a programação, para que eles possam ter ciência, não só disso, mas de todo o calendário, né? Nós já temos divulgado o calendário anual de atividades de educação para que os pais também possam se programar. Vitor, a gente conversava aqui, né, a respeito, né, ano a ano, do aumento de vagas, né, que tem sido realizado aí, né, com um crescimento considerável nos últimos anos. Sim, a gente sabe que hoje no município ainda há um déficit de vagas para as creches, né, nós não escondemos isso de ninguém, mas a administração tem trabalhado muito para conseguir amenizar esses problemas, né? Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que foi feito. Em 2018, nós colocamos em funcionamento a creche da Carici, lá no Jardim Mariana. Essa creche que começou em 2018, esse ano ela está com a sua capacidade completa de atendimento. Então, a gente começa as crianças no berçário e vai aumentando progressivamente o número de alunos. Hoje ela está com a sua capacidade completa. Na creche, em 2019, nós colocamos em funcionamento a creche lá da Odila Marinheiro, lá no Miguel Valenciano. Também começamos com menos salas e esse ano já aumentamos o número de salas nessa unidade. Agora em 2020, nós colocamos em funcionamento a creche do Maria Aparecida, lá no Alto da Bela Vista. Tem atendido pré-escola e creche em período parcial. Então, com isso, nós criamos inúmeras novas vagas que melhoraram a condição de atendimento. Nesse ano também, nós firmamos uma parceria com o Cantinho do Futuro, né? O Cantinho do Futuro, que era uma instituição vinculada à assistência social, passou a atender creche maternal 1 e maternal 2. A capacidade de atendimento é de 60 crianças. Nós já encaminhamos as crianças para lá e são 60 novas vagas que foram criadas. Então, isso tudo tem contribuído para a gente reduzir a fila de espera para a creche e o número de atendimentos. Muitos têm procurado a secretaria nos últimos dias. Eu não vou ser atendido. Nós não estamos dando a resposta que não vai ser atendido. Por quê? Como eu disse no bloco anterior, é uma fase de adaptação. Então, muitas crianças que foram matriculadas no ano passado, elas começam a frequentar a creche. A creche, ela é facultativa aos pais. Então, a gente sabe que muitas crianças, por conta de uma dificuldade maior de adaptação, acabam não frequentando. Então, o que a gente faz? Só que também a gente não pode falar, olha, nós vamos tirar a criança porque ela faltou 2, 3 dias da creche. As coisas não funcionam assim. A criança pode estar doente e o pai não comunicou. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Nós já autorizamos chamar mais de 15 crianças agora de manhã para as creches vão começar a entrar em contato hoje ainda e amanhã para fazer as matrículas, para começar após o carnaval. Então nós estamos trabalhando, estamos chamando novas crianças e estamos organizando as nossas listas de espera. Então, muitas vezes nós estamos entrando em contato com os pais e falando, olha, não tem nessa creche. Você aceita a segunda opção? Então, há sim um esforço da administração em melhorar o número de vagas atendidas em creches e isso tem
ampliado consideravelmente. Nós pegamos uma situação de 560 crianças, nós já passamos de 750 crianças que foram atendidas, né, nesses últimos anos. Além disso, é bom dizer que a gente tem, além das nossas creches municipais, nós temos parceria com a creche Menino Jesus e com a creche Samaritanos, né? Então agora nós temos 3 instituições que atendem creche. O Cantinho, como eu já disse, Menino Jesus e os Samaritanos. É um investimento do recurso do Fundeb que a Prefeitura repassa mensalmente para essas instituições. Então, essas instituições todas, né, nós temos atendido muitas crianças no município. A gente volta a dizer, é insuficiente. Todos nós, claro, gostaríamos de não ter fila, de chegar todo mundo que chegasse, toda mãe que chega lá na secretaria eu atendo, falar, não, eu vou conseguir a vaga. É claro que esse é um processo que nós temos feito, né, todo ano, e a gente sabe que bem logo a gente conseguirá melhorar muito mais essa situação ainda. Falando também dessa questão, né, geográfica que a gente estava falando da procura, já é feito meio georreferenciado, né, que às vezes aquela região específica tem uma procura maior. Sim, a gente trabalha, uma das formas de atendimento, quando a mãe vai procurar a secretaria para fazer inscrição, nós deixamos 2 opções de atendimento. Então, olha, qual que é a primeira opção e a segunda opção? Então, para quê? Na primeira opção, ela indique a unidade mais próxima da sua residência. Em algumas situações, nós não conseguimos atender e chamamos para a segunda opção. A gente sabe que muitas mães acabam aceitando, né, por conta da necessidade do trabalho. Então, a gente tenta atuar nisso. O município tem uma territorialização muito grande, muito boa em relação às creches, né? Elas são espalhadas por todos os setores. É claro que o processo de expansão urbana, ele exige mais atenção. Então, por exemplo, nós temos uma creche da Carici, que hoje, lá no Jardim Mariana, que é uma creche que tem uma procura muito grande de vagas, enquanto outras nós temos uma procura menor, como, por exemplo, a creche Dr. Péricles. Então, a gente tem feito isso, né? Nós estamos procurando adequar os espaços para melhorar o atendimento. É bom a gente lembrar que, além disso, por que não coloca mais crianças na sala? Muitas vezes é essa pergunta, mas tem 6 crianças no berçário 1. Nós estamos falando de crianças de 5 meses de idade, que fica das 7 da manhã às 4 da tarde no mesmo ambiente, com 2 educadoras. Então, veja, são crianças que estão numa fase são muito bebês ainda, exige um cuidado muito grande, né, das educadoras, de todo o corpo de funcionários da creche, e a gente atende aos parâmetros legais, ou seja, há também um limite do número de alunos por educador para que a gente possa garantir a qualidade. Não é simplesmente aumentar a quantidade e começar a trabalhar, não. Então, vamos ter quantidade e vai atuar de qualquer jeito. Nós não podemos pensar isso. Nesse sentido, nós fizemos as reformas da creche Zulmira, da creche Efigênia e da creche Maria Aparecida. Estamos agora, no momento, reformando a creche Vilma Estela Rosa de Moraes, lá na Avenida dos Cupins, tudo para garantir mais conforto às crianças. Nós estamos agora finalizando o projeto de reforma da creche Dr. Péricles, aqui na Vila Cruzeiro, inclusive para adequá-la para receber berçário, porque o berçário, além de tudo, ele exige uma infraestrutura que comporte um berçário. A criança tem que tomar banho, né, em determinados espaços com água quente e tudo mais. Então, não é assim, vamos abrir berçário. A gente precisa ter uma estrutura adequada para abrir o berçário e a gente tem trabalhado nesse sentido também. Também se fala muito a respeito da questão do horário, né, que também está dentro do que preconiza a legislação, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que a creche é uma estrutura educacional e não um estacionamento de criança. A creche, desde 88, ela está na Constituição que ela é uma instituição educacional. É claro que no Brasil isso demorou muito para fazer essa transição. Apesar desde a Constituição de 88 já previsse isso, só nos últimos anos, principalmente a partir de 2008, quando a gente tem o Fundeb, a criação do Fundeb, é que passa a ter esse olhar mais direcionado para o aspecto educacional da creche, né? Na creche, nós temos aquele binômio, né, que é cuidar e educar. Esse que é o papel da creche. Então, nós temos feito esse trabalho. Então, vai parar porque tem planejamento. É necessário ter planejamento porque a criança não vai ficar o tempo todo ociosa. A gente precisa pensar em rotinas para as crianças, em situações de convivência, que ela possa se desenvolver. Não vai ficar num espaço apenas para o que o pai ou a mãe trabalhe ou cumpra suas outras obrigações. É claro que isso é importante, ninguém está dizendo isso, mas é necessário também que a criança fique no espaço que ela possa ter situações que promovam o seu desenvolvimento.
tanto na área intelectual, quanto física, quanto social, porque é um espaço que a criança vai ficar por muitas horas, né? Ele fica das 7 às 4 da tarde. É uma demanda, né, hoje, né, de cobrança que as creches funcionem até às 5 da tarde. A gente também, eu entendo perfeitamente essa demanda dos pais, só que nós temos uma situação que a gente não vai conseguir resolver as coisas e não existe mágica, né, na administração pública. Primeiro é preciso considerar o que há de recursos para se fazer certas situações. No caso da creche, nós estamos numa fase que a gente saiu de 350 crianças na lista de espera e hoje nós temos menos de 100, ou seja, por conta da criação de novas vagas. A ampliação do horário, ela não é simples, falta isso, não é porque a Secretaria de Educação não quer, é porque isso tem um custo. Nós estamos trabalhando com servidores, os servidores também têm uma rotina de trabalho e um horário de trabalho que precisa ser respeitado. Dobrar o horário da creche significaria dobrar o número de funcionários, o que, dentro das condições atuais, é impossível. Ou fazer uma opção inversa, reduzir o número de crianças pela metade, o que também é inviável. Então a gente precisa, né, de um lado, primeiro, a gente trabalhar no sentido de atender todas as crianças, para depois começar a pensar nessa questão. Como você disse, essa questão do horário das creches não está fora da legislação. A creche ela funciona em período integral. O que a lei diz em relação ao período integral? Ela tem que funcionar 7 horas por dia. E as nossas creches funcionam esse período e até mais. Então, a gente sabe, eu entendo perfeitamente as dificuldades que existem, mas, como eu disse, não há mágica. A gente está trabalhando muito, diariamente, buscando recursos, trabalhando para conseguir ampliar esse atendimento. É bom lembrar também que, desde 2014, não há qualquer tipo de investimento mais para as creches, ou seja, a creche não é apenas obrigação do município, é a prioridade do município, mas, por exemplo, o governo federal tem que contribuir também para a criação de ampliação das vagas em creche. É a meta 1 do Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional, muitas vezes, ele está sendo esquecido. Precisamos cobrar que o Plano Nacional de Educação seja executado e que haja condições também de repasse para que a gente possa garantir melhores situações de tanta adequação do número de vagas quanto do horário das unidades. E lembrando isso, né, que esse recurso advém do Ministério da Educação do governo federal, né? Isso. Então a gente tem que ter uma cobrança aí nesse sentido específico e essa compreensão também, né? Acho que às vezes as pessoas não entendem, né? Olha, eu queria que funcionasse das 7 às 17, né? Pensa no teu turno de trabalho, né? Um turno de 8 horas, né? O do funcionário da creche ou do berçário é a mesma coisa. Então, para eu fazer um turno que é maior do que 8 horas, eu vou ter que ter mais profissionais aí. Então, como bem você coloca, né, essa demanda ainda da gente em fila de espera, né, vai ficar para trás e vai se aumentar o número de pessoas na fila de espera, porque você vai ter que readequar os profissionais para fazer mais horas e atender um número menor de crianças. A gente tem que fazer determinadas opções, né, em relação ao que nós temos de recurso, de repasse. Então a gente mantém e fala, nós vamos atender só essas crianças e ampliar o horário, ou nós adotamos a postura que adotamos, que é ampliar o número de vagas na creche atendendo mais famílias. É claro que a gente queria as duas situações, né? Seria a situação perfeita, né? Seria ótimo para todos nós, para toda a comunidade. Mas infelizmente é o que eu digo, né? Não há novos repasses, recursos para a educação, para a creche. Nós tínhamos um programa chamado Pro Infância, que foi, por exemplo, o recurso que nós tivemos, a creche do Laurinda, que foi construído com esse recurso. O governo estadual financiou as creches da Odila e da Carici, foram repasses por meio de convênio com o Estado. Com o recurso municipal, nós estamos reformando as unidades, mas o investimento ele é muito alto, né, e foge da nossa capacidade. O município coloca boa parte dos seus recursos na educação, tem feito isso, né? A administração trabalha com essa questão da prioridade em educação e saúde, que são aspectos fundamentais do dia a dia de cada uma das pessoas, mas a gente sabe que o município sozinho aqui em Marcham, ele não tem condições de resolver todos os problemas, né, da cidade. Sem dúvida. Vitor, você falava aí, né, desse período também, dessas chamadas que estão sendo feitas, né? Então aqueles que estão aguardando, né, tem que esperar esse contato e não se esquecer de manter o cadastro atualizado, né? Trocou o telefone, informe na secretaria, porque muitas vezes acaba perdendo a vaga
por não se lembrar da atualização do contato? Sim, a gente, hoje mesmo, nós estamos ligando para algumas famílias, buscando o contato, porque já foram chamadas para começar. Até agora a criança não apareceu na creche. Nós ligamos, tentamos entrar em contato, o telefone não atende, não dá área. E aí depois a gente fala, nossa, aí amanhã a família aparece na creche e a gente deu a baixa na criança. Então a gente tem que certificar de todos os meios de que a família fez opção por não continuar na creche para poder chamar outra criança. É um processo demorado, né? Nós temos sim, Luciana, outra questão aí também que aparece, sempre o discurso de que nós atendemos as mães que não trabalham, né? É o que eu disse lá o ano passado. Em setembro a outubro nós fizemos o cadastro das famílias. A mãe, nós temos sim o critério de atendimento. Primeiro, as crianças em vulnerabilidade social. Segundo, as mães que trabalham. Terceiro, os demais candidatos. Mas quando naquele momento havia vaga, nós disponibilizamos para todos. Então, nós temos sim situação de mães que não trabalham, que estão na creche. E isso não há problema algum em se fazer. Agora, quem fez a inscrição a partir de 28 de janeiro, tem que aguardar fazer o chamamento. O chamamento é feito pela creche. A Secretaria de Educação recebe os cadastros, analisa, e a partir disso, nós encaminhamos para as coordenadoras de creche que fazem o contato agendando o horário da matrícula. Porque a gente sabe que muitas vezes a mãe vai lá ou não encontra a coordenadora por ela estar no horário de almoço ou em reunião na secretaria. Em outras situações a mãe trabalha e também não consegue se adequar no horário de fazer a matrícula. Então, a coordenadora da creche entra em contato, chama o pai, agendando o horário para fazer a matrícula. Perfeito. E ficar atento a isso, né? No período correto de inscrições, né? A gente tem muitas vezes isso, a pessoa posterga, deixa para depois e aí quer ser atendida prioritariamente. Né? A gente atendeu primeiro quem estava na fila que terminou 2019, nós atendemos, né, as crianças que fizeram a inscrição naquele período. Hoje nós estamos acabando de chamar as crianças que ficaram na lista daquele período, com exceção da creche Carici, que nós não tivemos novas vagas, essa única creche que a gente não conseguiu ainda chamar novas crianças. Nas outras todas nós temos feito os chamados. E lembrar, o cadastro ele é anual, então a família fez a inscrição esse ano, ela não foi atendida, a gente sempre mantém a mesma data, a partir do dia 10 de setembro desse ano, para fazer o cadastro para 2021. O cadastro na secretaria, ele é anual, então, eu não fiz cadastro ainda, eu quero colocar minha filha na creche. Pode procurar a Secretaria de Educação das 8 às 14 horas para poder fazer o seu cadastro. Lembrando sempre que a família tem que levar a certidão de nascimento, o comprovante de residência e o comprovante de trabalho, caso a família trabalhe. Perfeito. Repetindo para não haver dúvida, Vitor, e a questão da Vanessa, funcionamento de creches e escolas na próxima semana, na semana de carnaval. Na próxima semana, então, as creches, não haverá atendimento nas creches, né? Nenhum dia nas creches, haverá, sim, os funcionários estarão trabalhando, fazendo planejamento, participando de cursos que são necessários à prática dele. Então, a gente falou aqui do curso da Lei Lucas, que é um curso que vai ser ministrado pelos bombeiros civis, para caso aconteça a criança engasgar com alguma coisa na creche ou sofrer muitas vezes um desmaio, como agir nesses momentos. Então vai ser um momento para isso. Então não haverá atendimento, retorna na segunda-feira pós-carnaval. Nas escolas, o atendimento, não haverá atendimento na quarta e na quinta-feira, né? Então nesse dia não haverá atendimento. Na sexta-feira o atendimento é normal. Perfeito. Vitor, eu quero agradecer a participação, deixar o programa sempre à disposição para esses esclarecimentos aí junto à população e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais essa proximidade das famílias com as nossas escolas e com as nossas creches. Sim, nós estamos trabalhando bastante, eu sei que os problemas são inúmeros, mas nós não nos furtamos. É uma administração que trabalha bastante para tentar resolver os problemas da sociedade, que são inúmeros. Nós estamos à disposição também para conversar com a população, para prestar os esclarecimentos e para buscar meios de resolver as coisas da melhor maneira possível. Eu quero lembrar que é fundamental a participação das famílias, né, na cobrança, na busca de soluções na própria unidade. A gente muitas vezes vê que a situação ela vem primeiro na secretaria e não passa pela creche, né? O primeiro espaço a tentar se resolver os problemas por meio do diálogo é na própria unidade onde a criança está. Então, a gente sabe que esse é um período de adaptação, inclusive, mudou o professor, muitas vezes o pai está descontente com alguma situação. Procura a unidade, conversa com o coordenador, com o gestor da unidade, para a gente tentar resolver as coisas. Todos os problemas que nos são
não são colocados, não são apresentados, nós buscamos sim resolvê-los da melhor maneira, pensando primeiramente na criança, na qualidade do atendimento das nossas crianças. Então, perfeito. Eu agradeço e estou à disposição. E fica o recado também aí, né, as famílias, né, em que as crianças não estão frequentando ainda, procurem a creche, procurem a secretaria para os esclarecimentos, porque às vezes você está segurando a vaga de uma pessoa que precisa. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã.